Amém, meus irmãos, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Vim trazer uma reflexão, porque a gente, quando se converte, a gente segue algumas pessoas, algumas pregações, que só fala de bênção, de milagres, e, e na nossa vida a gente não vê tanto isso assim, aberto, né? A gente sabe que Deus está trabalhando, mas é tanta luta, é tanta dificuldade. E depois da minha conversão, e principalmente depois que o Senhor me revelou o meu chamado pastoral, eu passei a perceber muitas dificuldades se aumentando, muito peso em cima de mim. E glória a Deus, adiantando para hoje, eu vejo que Deus sempre me deu suporte. Davi diz: Tu és minha rocha, minha fortaleza, socorro bem presente. Mas eu tinha que entender porque eu só via pregação de bênção. E hoje, como um conhecedor da palavra, como um ministro da palavra, entendendo o processo de Deus na nossa vida, eu quero compartilhar com você. Porque muitas vezes o mundo não nos aceita, nós somos perseguidos dentro de casa. Jesus disse que a sua família teria perseguição no meio da família. Muitas vezes nós somos perseguidos dentro do ministério. Líderes nos perseguem, líderes. Como Saul perseguiu Davi. Somos perseguidos nas ruas, no trabalho. E a gente não entende até conhecer a Bíblia e o Espírito Santo nos revelar a verdade. Em João capítulo 15, versículo 18 diz o seguinte: Se o mundo vos odeia, sabeis que, primeiro do que a vós outros, me odiou, a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo o amaria, o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Amém? Olha o que diz aqui no livro de 1 a Pedro, capítulo 4, versículo 1. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Amém? Essa é a realidade do cristão, principalmente quem tem chamado de liderança, chamado para pastor, chamado para ser líder de ministério, líder da igreja. É uma vida de muita luta, é uma vida de muita dificuldade. E o Senhor nos garante que será assim. Mas como eu já disse, Davi disse: o Senhor é minha rocha, minha fortaleza. O Senhor nos alimenta, Ele nos sustenta. Ele nos dá o refrigério para suportar. Ele nos dá a força necessária para nos manter firme. Se nós não nos desviarmos, se nós nos mantermos na presença do Senhor. José, antes de assumir o seu ministério, foi preso. Ficou muito tempo como prisioneiro no Egito. Foi escravo no Egito. E depois de passar por essas lutas, por essa prova, ele venceu e assumiu um ministério. Daniel foi lançado na cova dos leões e ele venceu. Depois que venceu, ele assumiu o seu ministério e foi grandioso. Misael, Ananias e Azarias foi lançado na fornalha ardente. A luta, a dificuldade, a dor, sofrimento. Mas ali Cristo estava com ele, foi visto o quarto homem e passado pela prova, eles venceram e assumiram um ministério glorioso, grande na vida deles. Quem mais nós podemos citar? Paulo diz que no tempo da provação ele temeu a própria vida. E ele teve depois disso um ministério grandioso. Lá em Atos fala, o Senhor diz que a Paulo que importa que ele sofresse pelo nome do Senhor, né? E por que não ainda nos lembrarmos de Jesus? Jesus, depois do seu batismo, o próprio Espírito Santo o levou para o deserto. Deserto é local de sofrimento, de solidão, de tristeza, de escassez. Mas é lugar de crescimento, de relacionamento com o Senhor. É lugar de buscar força, energia, intimidade com Deus. E quem tentou tirar de toda
o seu trabalho com toda força, tirar Jesus dali, do deserto? Satanás. Satanás sabia que ali ele estava crescendo. Satanás falou para ele: você pode transformar essa pedra em pão e quebrar o seu deserto? Eu posso te dar toda essa riqueza se você me adorar e quebrar o seu deserto. E Jesus não, se manteve firme. E saindo dali foi servido, um banquete, os anjos o serviu. E ele depois assumiu um ministério de glória e poder. Amém? Quero dizer para vocês que passam por luta e muitas vezes somos acusados porque você não é o servo do Senhor, você não é o pastor querido. E por que sua vida é tão difícil? É porque Deus está forjando o seu caráter. Deus está te preparando para um ministério maior. Algo maior na sua vida vai acontecer. Algo grandioso, algo glorioso da parte do Senhor vai lhe ser entregue. E muitas vezes esse deserto, essa luta, essa escassez, a solidão, Deus nos permite ser muito tempo de solidão. As pessoas nos desprezam. É o maior tempo que nós temos com Deus. É mais tempo de relacionamento, é mais tempo de aproximação. O Senhor permite isso na nossa vida. É propósito de Deus na vida daqueles que têm chamado. Porque nós não podemos nos igualar com o mundo. Nós somos diferentes do mundo. Não melhor, mas somos diferentes. E o Senhor precisa nos fortalecer, forjar o nosso caráter. Então nós cristãos, nós líderes, nós pastores, nós passamos sim por deserto, passamos por dificuldade. E isso é propósito do Senhor na nossa vida. Não se frustre, se mantenha firme, se mantenha prostrado diante do Senhor. Se consagre diariamente. Senhor, entrego a minha vida em tuas mãos. Tudo na minha vida eu entrego em tuas mãos. Está debaixo da autoridade de Deus. Então as lutas que nós passamos é vontade do Senhor, é permissão do Senhor, para que nós possamos sim crescer, amadurecer, nos fortalecer e forjar o nosso caráter para assumirmos aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, amém? Creia no Senhor, Ele é contigo. Você que se mantém firme na presença do Senhor, é Ele que te guarda, em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe, fique na paz.